É assim que Jesus faz quando entra na nossa vida. Ele limpa todas as impurezas. Tudo aquilo que era velho se renova. Ele faz nova todas as coisas. Tudo aquilo que é impuro, que é encardido, tudo aquilo que é miserável, tudo aquilo que é desgraçado, que é o oposto de graça, ele torna novo. Ele traz amor, ele traz a sua paz, ele traz o seu perfume, ele traz o encanto de viver uma vida de verdade, longe de malícia, longe de maldade, longe de desgraça. Ele traz a graça. Nosso Mestre Jesus é perfeito. E é por isso que, com esse grande amor que ele tem, ele está sempre disposto a renovar a nossa vida. Hoje é um dia muito especial. Hoje é a Páscoa. E o significado da Páscoa provém de uma palavra em hebraico, significa pechá. Páscoa vem de pechá, e pechá significa passagem. A passagem que o povo judeu teve do Egito, né? Foram escravos, o povo judeu foi escravo durante muito tempo no Egito. E quem conduziu essa passagem, a libertação do povo judeu, foi Moisés. E Moisés ajudou todo o seu povo a atravessar o Mar Vermelho. E essa história todos nós já conhecemos. Mas para nós cristãos, Páscoa também significa ressurreição, significa renascimento. E aquele que renasce com Cristo, nova criatura é. Eis que ele faz nova todas as coisas. Cristo transforma tudo. E nós temos esse grande significado. Na sexta-feira da paixão, fomos sepultados com o nosso Senhor. No sábado de aleluia, que foi ontem, descansamos das maldades, iniquidades, tudo aquilo que era sujo desse mundo, e nos transformamos junto com o nosso Senhor, para que pudéssemos ser límpidos como essa água pura. Então Jesus tem esse grande poder de transformar tudo. O caminho que ele passa, onde ele põe a mão, tudo Cristo transforma. E esse renascimento, essa ressurreição de Cristo, todos aqueles que fizeram a escolha de ser sepultados com ele na sexta-feira, descansar no sábado e renascerem hoje, nesse dia especial, na lembrança desse dia especial, fizeram a melhor escolha da sua vida. Porque através dessa escolha, a gente tem a possibilidade de viver uma vida de verdade. Uma vida que nos traz a verdadeira felicidade. Não como o mundo a dá. Não uma felicidade, não uma paz como o mundo a dá. Mas sim como a nosso Senhor, como a nosso Mestre, nos dá dia após dia. Eterna é a sua misericórdia. Nova se renova todas as manhãs a misericórdia de nosso Senhor nas nossas vidas. E quando a gente escolhe estar com Ele, é uma decisão diária, viu? Não é só hoje que é Páscoa, não. Quando a gente escolhe estar com Ele todo dia, a gente vai renovando. A gente vai renovando essa parceria, essa aliança, esse amor. A gente vai renovando essa escolha, olha só. E essa aliança que a gente tem com Ele, uma vez renovada diariamente, vai fazendo com que a gente recolha o melhor dessa vida. Tem uma passagem muito bacana que o mestre, é um recado do mestre para todos nós. E ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Esse convite, ele se estende a todos nós. Não só aqueles que se declaram cristãos, né? Mas principalmente aqueles que têm o desejo de viver melhor
e que fazem a escolha de seguir os caminhos que o Mestre nos ensina, de seguir o caminho que o Mestre deixou para nós, que foram as suas palavras, que foram os seus exemplos. Então, quando ele está do lado de fora da porta aí da sua casa, imagina agora batendo e você não abre. Muitas vezes, não é porque você não quis abrir a porta para Cristo, mas é porque o barulho do mundo, o barulho das coisas, o barulho da sintonia que você anda sintonizando está tão longe da frequência do Nosso Senhor, porque ele fala baixinho, lembra? O seu jugo é suave, que o seu fardo é leve, a sua voz também é baixinha, e ele fala na nossa consciência, ele fala no nosso coração. E muitas vezes esse barulho que está na nossa vida impede a gente de abrir a porta para ele, para que ele possa ceiar conosco. E quando Jesus diz, e esse é um convite para todos nós, de que ele quer ceiar conosco, se a gente abrir a porta da nossa casa para ele, ele vai ceiar, jantar conosco. É porque ele vai trazer a sua paz, que excede todo entendimento. É porque ele vai trazer o seu amor, que excede qualquer compreensão. É porque ele vai trazer essa boa-aventurança da sua verdade para morar dentro da nossa casa. E por causa do barulho da nossa mente, do barulho dos nossos pensamentos, do barulho que o mundo faz e que a gente vive nessa frequência, muitas vezes nós não conseguimos ouvir que o Mestre está à porta batendo. E sabe, meus irmãos, não basta abrir a porta só um dia para Jesus. Nós temos que abrir a porta todos os dias. Todos os dias ele quer jantar com a gente, ele quer ceiar com a gente. Todos os dias ele quer abençoar nossa casa, abençoar nossos cônjuges, abençoar nossos filhos, abençoar nossos pais, nossas mães, abençoar aqueles que convivem conosco, aqueles que fazem parte da nossa vida. E quando a gente não abre a porta para Cristo, é porque a gente não está conseguindo ouvir. Não estamos conseguindo ouvir. Nem ele batendo e nem o que ele diz. Então muitas vezes a gente precisa ter essa consciência de acalmar a nossa vibração, acalmar os nossos pensamentos, acalmar essa loucura, esse barulho, essa bagunça e dedicar, nem que seja 10 minutos por dia, para que estejamos na sua companhia, para que possamos, nessa paz, nessa tranquilidade, nessa meditação, receber a verdade que o nosso Mestre, de graça, de bom grado, com tanto amor, tem a entregar para cada um de nós individualmente. Tem uma outra passagem que o apóstolo Paulo vai nos dizer, São Paulo, na sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, São Paulo nos diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então tudo se faz novo com Cristo. Absolutamente tudo. É um novo pensamento, é uma nova consciência. É uma nova forma de ver as coisas, de enxergar as situações. Aquelas que nos oprimem, aquelas que nos magoam, aquelas que nos chateiam. Aquele convívio muitas vezes com pessoas que nos irritam, que nos tiram do nosso centro, que nos tiram do sério. Com Jesus, a gente passa a compreender que cada um tem o seu processo, que cada um tem o seu tempo de enxergar as coisas, de entender as coisas, de vivenciar as coisas. Como uma árvore que não fica grande da noite para o dia, mas é com o tempo. A natureza está aí para nos ensinar sempre que é o cultivo, que é o passar do tempo que faz com que as coisas se tornem diferenciadas, cresçam, floresçam, amadureçam. Muitas vezes hoje você tem a consciência de coisas que outros não têm. Você tem, muitas vezes, bons pensamentos, boas atitudes,
boa vibração, você tem boas ações que outros não têm, porque você já entendeu algumas coisas que outros não entenderam. Por outro lado, ainda te falta entender muita coisa que os outros já entenderam. Isso significa que cada um só pode viver com as suas próprias pernas, só pode caminhar com as suas próprias pernas, só pode ser autor da sua própria história. Então, isso significa, meus irmãos, que a gente precisa aprender, entender nesse amor de Cristo, de que assim como ele tem paciência com o nosso processo, e ele está todo dia batendo na porta da nossa casa, esperando que a gente abra, da mesma forma também, a gente precisa compreender que o processo é individual e entender que cada irmão tem o seu tempo de compreender as coisas. Deus tem paciência todos os dias da sua vida com você. A misericórdia dele não tem fim, nova se renova todas as manhãs. E muitas vezes você vai dormir chorando, triste, amargurado, mas quando você faz aquela meditação, quando você faz aquela oração, quando você abre a porta da sua casa para Cristo e convida ele para cear com você, ele vai limpar o seu coração. Ele vai limpar suas emoções. E tirar essa mágoa, tirar esse rancor, tirar essa interpretação muitas vezes suja, como estava a água suja desse copo. E ele vai purificando, ele vai trazendo a claridez, ele vai polindo a sujeira para que você possa enxergar melhor. Ninguém consegue se enxergar num espelho sujo. Imagina um espelho sujo de barro, um espelho sujo de manchas de carvão. Quem é que consegue se enxergar? Né? Precisa ter um espelho limpo, um espelho que reflita a sua verdadeira imagem. Esse espelho ele só pode ser refletido através de uma limpeza. E é isso que Jesus faz. Ele entra na nossa vida e ele vai pouco a pouco limpando. Ele vai trocando as frequências que a gente estava sintonizando. Ele vai renovando as estações da nossa vida, dos nossos pensamentos, para que a gente possa ver as coisas com outros olhos, para que nós possamos ouvir as coisas com outros ouvidos, para que nós possamos entender as coisas com uma nova consciência, com uma nova perspectiva. Essa que São Paulo nos diz aqui com tanto amor, não é? Que não existe uma só criatura que Cristo não faça nova depois que nós, cada um individualmente, permita que ele entre e faça a limpeza que ele tem que fazer. Então, quando eu falo do espelho, Deus fez uma criatura linda, perfeita de faculdades. Nós muitas vezes não somos perfeitos nas nossas atitudes e nas nossas ações, mas Deus nos fez com faculdades perfeitas. E muitas vezes, ainda que o irmão nasça com uma deficiência física, né, com a ausência de um membro, uma incapacidade de mobilidade, Deus nos faz com faculdades perfeitas para que possamos todos compreender ao longo da vida, ao desenrolar da nossa vida individual, os propósitos e projetos que Ele tem para cada um de nós. E para que possamos olhar ao redor para esse mundo e a cada dia que passa entender melhor o porquê da nossa existência. E possamos também dar o melhor de nós, servindo no nosso trabalho, onde a gente vai ganhar o pão de cada dia, mas também ajudando nossos semelhantes, estendendo a mão. Deus nos fez com estas faculdades. Deus permeia essa mesma consciência a cada um de nós. E esse espelho límpido, como a água é cristalina, né? E é o nosso combustível, nosso principal combustível, a água. Deus quer que nós sejamos um espelho limpo da sua imagem, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança, da sua divindade, da sua perfeição. E com um espelho sujo, que é muitas vezes onde a gente se suja com as coisas que a gente vivencia, que a gente coloca para dentro da mente, que a gente permite que os nossos ouvidos ouçam, que os nossos olhos vejam. Através dessas coisas que a gente vai sujando a nossa vida, a nossa mente,
os nossos ouvidos, o nosso olhar, a nossa percepção diariamente, vai também impedindo que possamos ver a perfeição da criatura que Deus nos fez. Que possamos refletir a grandeza da sua imagem, a grandeza da sua criação, que é a existência de cada um de nós. Então veja que é como uma rádio que você vai sintonizando, que você vai mudando de canal, você vai mudando de estação. Imagina que Deus está lá na antena 1, 94.7, que as ondas do Mestre Jesus, que possam influenciar positivamente a nossa mente e o nosso coração, estão lá, 94.7. E você está sintonizando uma outra estação. Você está ali na Nova Brasil, 89.7. A 94.7 está aqui. Então, como é que você vai sintonizar a antena 1 se você não sai da Nova Brasil? Ou se você não sai da Nativa, ou se você não sai da Massa? Como que você vai chegar na outra estação? Percebe que muitas vezes não é só Jesus batendo do lado de fora da nossa porta. É também a frequência que a gente sintoniza que impede que a gente acesse o seu amor. Que a gente acesse o seu esclarecimento, que a gente acesse a sua paz, que a gente acesse esse amor que ele tem e que ele pode passar para nós. Porque muitas vezes a gente está ali, com ódio no coração, com raiva, com mágoa. Muitas vezes a gente está ali, um dos maiores vícios que nós temos, né? Pior do que o cigarro, pior do que a bebida, pior que o vício da prostituição, pior que o vício da pornografia, é o vício da língua, né? O vício da maldade, de ficar falando mal das pessoas, de ficar esculachando o nosso semelhante, sabendo que nós também temos defeitos. E a gente fica nesse problema, né? E aí a gente não consegue acessar essa frequência mais alta porque a gente continua aqui, dia após dia. E a gente precisa se lembrar que nós temos que abrir a porta da nossa casa diariamente para Cristo. E nós temos que sintonizar diariamente a sua estação, minuto a minuto. Eu ia dizer hora após hora, mas é minuto após minuto, sintonizando. Porque por amor de nós, ele entregou a sua vida na cruz. Por amor de nós, ele pegou todos os pecados, toda a maldade, toda a iniquidade da humanidade e carregou sobre si. E aí então, morreu, descansou e ressuscitou. E todos nós que escolhemos andar com ele diariamente, também morremos, descansamos e ressuscitamos. Descansamos da iniquidade, descansamos da maldade, da malícia, descansamos do mau pensamento, do julgamento e renascemos para o amor, renascemos para a bondade, para a caridade, para a piedade. Piedade não é só a piedade de que você tem piedade de alguém, mas tem um outro sentido, que é a piedade de que você procure a Deus. Quanto mais você procura a Deus, quanto mais você procura Cristo, quanto mais você procura sintonizá-lo em seu coração para que possa receber a correta frequência da emanação do seu amor, mais piedoso você se torna, né? Você homem, você mulher, maravilhoso, criatura linda que Deus fez. Então, pensemos com carinho nessa Páscoa. A gente está renascendo com aquele que prometeu ressuscitar e tornar eterno tudo aquilo o que ele veio nos ensinar. E ele cumpriu com o seu combinado. E dia após dia, ele quer fazer morada no nosso coração, entrar dentro da nossa casa, trabalhar a nossa família. Ele só pede que você não desista. Ele só pede que você continue tentando. Porque mesmo que você melhore 0,01% ao dia, é melhor do que não melhorar nada. É melhor do que regredir. E a gente só consegue melhorar com Jesus. Não tem outro jeito. Até quem não o conhece e procura a justiça, a verdade, fazer o que é correto, está com ele, mesmo sem saber. Então eu desejo para você e para sua família
uma excelente Páscoa, um excelente domingo de Páscoa, com muito amor, com muita paz, muita alegria, ressurreição, renovação, renascimento. A Páscoa da passagem dos judeus, que foi aquela passagem que saíram da escravidão para a terra prometida, é também a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por amor de nós, ressuscitou ao terceiro dia, e eis que tudo se faz novo com a sua presença também. Todas as nossas angústias que se transformam em alegrias, a esperança de uma vida melhor, de um mundo melhor, porque o mundo que nós queremos enxergar só depende de nós, porque através da educação da nossa mente, do nosso coração, pouco a pouco, nós vamos transformando. A gente começa transformando a nossa casa, depois a gente transforma os amigos, depois nós transformamos o bairro e a empresa onde trabalhamos, e dali a pouco, um que vira dois, dois que vira quatro, quatro que vira 8, 16, 32, 64, 128. É assim o efeito dominó que Jesus Cristo, sempre, desde sempre, dos séculos e dos séculos, porque ele sempre existiu, tem feito com todos nós. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, por esta Páscoa maravilhosa. Obrigado por essa oportunidade de estar falando aqui com os meus amigos e de alguma forma estar contribuindo para cada uma das pessoas que verão esse vídeo. Vamos rezar juntos. Rapidamente pedir ao nosso Deus que nos ilumine, para que nessa semana a gente comece diferente, a gente comece com esse entendimento de que devemos abrir a porta da nossa casa todos os dias para Jesus Cristo, de que devemos deixar com que Ele entre e tome posse da nossa vida, e a gente abre verdadeiramente e de forma muito sincera o nosso coração para que Ele possa fazer todas as mudanças necessárias para isso. Senhor Jesus, te pedimos hoje, Senhor, com muito amor, que transforme o nosso coração, que transforme a nossa casa. Pedimos em uma só voz, que possamos sintonizar a sua sintonia, que possamos adentrar a sua estação. E todas as vezes em que nos pegarmos tristes, solitários, angustiados, reclamando da vida, reclamando das pessoas, nervosos, indignados, injustiçados, que possamos ouvir aquela tua palavra, que o Senhor disse: vinde a mim, vós, todos que estáis aflitos, angustiados, e eu vos darei descanso. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que possamos nos lembrar disso todos os dias e procurar a tua paz, nem que seja 5 minutos por dia, para que a cada dia possamos nos tornar criaturas melhores, vencendo nossas máculas, vencendo as nossas dificuldades, vencendo nossas imperfeições, nossos vícios, que muitas vezes é como um refúgio do mundo para aquilo o que não podemos resolver de imediato, e a gente, em vez de procurar o teu amor, em vez de abrir a porta da nossa casa para você, a gente abre a porta da nossa casa para esses vícios, para essa bebida que muitas vezes atrapalha um lar, uma pessoa descontrolada dentro de casa, viciada no álcool, uma pessoa que perde a sua vida mais cedo por conta do tabagismo, uma pessoa que aonde vai causa inferno, porque tem a língua fofoqueira, a língua maldizente, para criar intriga, levar fofoca e problemas. Que eu não seja essa pessoa, Jesus. Que eu busque refúgio na tua palavra, que eu busque refúgio no teu amor, que eu consiga meditar ao menos 5, 10 minutos por dia, estar na sua sintonia, na sua paz, no seu amor, na tua graça. Que eu consiga incorporar isso no meu dia a dia e viver essa Páscoa verdadeiramente, Jesus. Porque desejo a sua companhia, desejo o seu amor todos os dias da minha vida. Obrigado, Jesus, por tudo. Me fortaleça, Jesus, para que eu continue te procurando, abrindo a porta da minha casa, para que o Senhor ceie comigo todos os dias da minha vida. E que eu possa ensinar os meus filhos, e que eu possa ensinar os meus amigos, e que eu possa ensinar a todos, mostrando o teu caminho. Eu que estou vendo esse vídeo, eu que estou gravando esse vídeo,
você que está assistindo esse vídeo, você que compartilhou esse vídeo. Louvo a Deus pela sua vida, muito obrigado por ter orado comigo e participado desse momento tão especial, para que a gente possa fazer essa Páscoa acontecer verdadeiramente no nosso coração e na nossa vida, todos os dias, com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Cristo, em Cristo, para Cristo, hoje e sempre. Amém. Feliz Páscoa!